nesta noite, neste lugar. É incontestável a veracidade do ministério do apóstolo São Paulo. Sem dúvida, Paulo foi o maior missionário da sua época. Sem dúvida, Paulo foi o maior pregador da sua época. Há de ser que podemos lembrar que existia grandes pregadores, grandes missionários naquela época ou na época de Paulo, como Apolo, como Priscila. A Bíblia diz que uma certa vez Paulo pregando e alguns demônios que possuía uma jovem que sofria pelos próprios demônios, chamado de adivinhação, e Paulo indo a esta cidade, o mesmo, repreendeu o espírito de adivinhação da jovem através do poder do Espírito Santo de Deus que se apoderava sobre a vida dele. Sem dúvida, Paulo era um mestre, mas também era cheio do Espírito Santo. De tantas cartas que Paulo escreveu, esta carta, na minha concepção, é a carta mais poderosa que o apóstolo Paulo escreve. Alguns dizem que a carta de Éfeso era uma carta em todas as igrejas que Paulo constituiu ou que Paulo abriu. Essa carta era uma carta que circulava nas igrejas que estavam na Ásia Menor naquela época. E para quem não conhece, a cidade de Éfeso, que endereçava essa carta, é uma cidade bastante problemática. Naquele tempo, o Império Romano governava o mundo e a cidade de Éfeso servia como capital da cidade de Corinto. Logo, todos que passavam em Corinto queriam ver Éfeso. Éfeso se localizava entre a Ásia Menor, hoje conhecido como a Turquia. Ela era banhada por rios e um rio muito famoso chamado Rio Castro. E ali todas as pessoas que passavam por Roma e descia para a cidade de Corinto, era necessário ver a cidade de Éfeso por causa do seu porto marítimo. Não só isso, a cidade de Éfeso era também riquíssima. Por isso, por causa dos portos marítimos que tinha, os comerciantes entravam e saíam e fazia a produtividade da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, para quem não conhece, é uma cidade tão conhecida não somente pela sua riqueza, não somente por ser a capital, mas também pelos deuses pagãos daquele tempo. Só para cunho de informação, para que você nunca mais esqueça isso, na cidade de Éfeso existiam vários deuses pagãos, como uma conhecida como Artemis ou Afrodite, a deusa do amor, a deusa da promiscuidade. Era uma deusa que os éfesos adoravam e prestava culto à mesma dia após dia. Na cidade de Éfeso, só para você ter mais conhecimento, cunho de informação, existia outros deuses como Zeus, como todos os outros deuses da mitologia grega, como Hades, e também como outros que se denominava como dono do sol, dono da lua, dono da terra. Os éfesos eram literalmente povos pagãos. Idolatria pura existia dentro da cidade de Éfeso. O mundo antigo, para cunho de informação, se dividia em 4 pedaços nesse tempo, quando essa carta foi escrita. Primeiro o Egito, depois Roma, Israel e a Grécia Antiga.
A Grécia Antiga se desenvolveu na intelectualidade. É lá que você vai ouvir sobre Platão, é lá que você vai ouvir sobre Dionísio, é lá que você vai ouvir sobre Confúcio, é lá que você vai ouvir sobre todos os outros filósofos que dominavam a arte de comunicação, a arte da oratória, da dicção, de falar bem. Então a cidade de Éfeso, ela também era muito intelectual. O nível de conhecimento dos Efésios, ou de Éfeso, da cidade, era muito alta. Dentro da cidade de Éfeso, existia faculdades para preparar oradores. Dentro da cidade de Éfeso, existia um comércio gigantesco. Dentro da cidade de Éfeso, existiam vários templos de deuses antigos, que os efésios adoravam continuamente. Existia muita idolatria. Não só isso, existia também prostituição, promiscuidade, a praça pública, aos olhos nus da sociedade. É uma cidade pesadíssima. Mas a Bíblia diz que esse apóstolo chamado Paulo, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, na sua segunda viagem missionária, Paulo diz que ele encontrou 12 crentes dentro da cidade de Éfeso. E que crentes são esses? Esses crentes são conhecidos como os judeus, ou os judeus que se convertiam. O cristianismo era simplesmente conhecido como prosélitos. Largava o judaísmo e vinha e se convertia a Cristo. Paulo encontra 12 crentes lá dentro, convertido, crente, cheio do Espírito Santo. É tão lindo eu te dizer isso, vou repetir. Paulo encontra 12 crentes, convertido, crente, cheio do Espírito Santo. No meio da idolatria, tinha crente cheio, convertido, crente cheio do Espírito Santo. No meio da prostituição, tinha crente cheio do Espírito Santo, convertido. No meio da idolatria, tinha crente, irmã Laudicélia, pastor Pedro, cheio do Espírito Santo, que não se contaminava, que não se vendia. No meio da prostituição de Éfeso, existia crente cheio do Espírito Santo, crente em Senhor Jesus Cristo, e esperando o Senhor Jesus Cristo voltar. É como Paulo sempre dizia, e como ele escreveu à igreja de Roma: aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Vou repetir: aonde o pecado se alastra, aonde o pecado se transforma em coisa normal, sempre vai ter alguém que é cheio do Espírito Santo para fazer a diferença. Levante a mão no nome de Jesus Cristo. Eu venho profetizar nesta noite para você. Estamos num culto de maravilha, de milagre, e a profecia é essa: Deus vai te encher do Espírito Santo, para que onde você venha entrar, para que onde você venha passar, todos venham perceber que você é diferente. No meio do pecado tem crente cheio do Espírito Santo. No meio da idolatria tem crente cheio do Espírito Santo. No meio da ideologia satânica dos deuses pagãos de Éfeso, tinha crente que não se prostrava, tinha crente que não adorava a imagem, tinha crente, eu vou falar nossa língua porque só está nós aqui, tinha crente que não se vendia, tinha crente que não se enveredava por coisas erradas, cheios do Espírito Santo. 12 crentes. É aqui que Paulo começa a alicerçar, fundar a igreja em Éfeso, quando ele encontra 12 crentes que estavam cheios do Espírito Santo. Paulo alicerça a igreja, dá a base doutrinária, viaja para Roma, porém deixa
um mentor, deixa alguém ali pastoreando, conduzindo os 12 crentes. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que a igreja de Éfeso começou a crescer poderosamente. Aí você me pergunta, como é que a igreja crescia? Por que a igreja crescia? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, a igreja crescia, somente crescia? Não, a igreja multiplicava, abria congregações, ou melhor conhecida por nossa língua, sinagogas eram abertas. Aí você pergunta, por quê? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo. Só isso, pastor? Não, a igreja de Éfeso, ninguém ficava falando em grego, falava em línguas estranhas. Vou repetir, a igreja era batizada com o Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo. Pastor, a igreja de Éfeso tinha mais o que? Simples. A igreja não era uma igreja mundana, não era uma igreja materialista, não era uma igreja envolvida com o sistema material. Por quê? Capítulo 2 de Éfeso, Paulo diz que a igreja pensava nas coisas do céu, que a igreja pensava na morada celestial. Capítulo 3, você vai ver o que é que acontecia na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Pastor, ela pensava no céu somente? Não, a igreja pensava no céu porque era cheia do Espírito Santo. Tinha mais coisa, pastor? Tinha. Existia uma unidade dentro da igreja. Sim, existia comunhão entre os irmãos, existia comunhão no partir do pão, existia comunhão, aleluia, nos bens que os irmãos tinham um para com o outro. Por quê, pastor? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo. Tem alguém que aqui está acreditando? Levante a mão. A diferença é uma só: quem é cheio e quem não é. Quem é cheio e quem não é. Quem é cheio e quem não é. Vou repetir, a diferença é só uma: quem é cheio do Espírito Santo sempre vai viver em novidade de vida. Pastor, existia mais o que depois da unidade de Éfeso? Existia um amor fraternal entre os irmãos de Éfeso. Era a igreja do primeiro amor. Pastor, porque a igreja amava? Porque era cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, a igreja amava porque era cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, tinha mais o que em Éfeso? Era uma igreja que tinha profetas, era uma igreja que tinha profetisas, era uma igreja que tinha doutores, era uma igreja que tinha mestre, era uma igreja que tinha pastores, era uma igreja que tinha presbítero, era uma igreja que tinha diácono. Por quê? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu. Oh meu Deus, a minha proposta nesta noite é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quem acredita nisso? Eu não vim aqui pregar sobre coisas materiais, eu vim falar para você: saia da terra, largue o mundo, largue o sistema, seja cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja era cheia. Eu não consigo entender quando eu venho na igreja e eu vejo um irmão, uma irmã
papeando no WhatsApp, conversando na hora da palavra, é porque é vazio do Espírito Santo. Eu não consigo entender, pastor Pedro, alguém que chega na igreja e fica dentro da igreja, para lá e para cá, desatento, cru, frio. Por quê? Porque precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Quem tem a presença do Espírito Santo de Deus, ele chega na igreja com temor, com reverência. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, ele vem para a igreja e diz: eu vou prestar o meu culto a Deus. Ele não vem receber, porque igreja, vou repetir, igreja, eu quero que você grave isso, igreja não foi feita para dar nada a ninguém. Igreja não foi feita para você vir para receber. O princípio da igreja é você vir para cultuar. Depois que você cultua, depois que você presta culto, aí o dono do culto, o dono do louvor e o portador da palavra, ele abençoa se ele quiser. Este é o princípio da igreja. Pastor, existia isso em Éfeso? Existia. Os irmãos prestavam culto. Por quê? Porque era cheio do Espírito Santo. Pastor, existia o que dentro da igreja de Éfeso? Os irmãos eram como soldados alistados sobre o general chamado Jesus Cristo. Eu vou repetir: os irmãos eram como soldados alistados sobre a governabilidade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que no capítulo 6 de Éfeso, Paulo vai fazer uma comparação alegórica sobre um soldado romano e vai destacar as armaduras espirituais para os crentes que são cheios do Espírito Santo. Ou seja, Paulo olha para o soldado romano e diz: ele tem capacete, então nós temos capacete da salvação. Ele tem coraça, então nós também temos coraça da justiça. Ele tem espada, nós também temos espada. Ele tem o quê? Ele tem a preparação, o calçado, a botina para proteger os pés, nós também temos. Ele tem tudo. Então a igreja de Éfeso era conhecida como um exército na terra, um exército dentro da cidade de Éfeso. Levante a mão, porque o meu convite nesta noite é que você saia daqui como um exército cheio do Espírito Santo. Quem acredita que o Espírito Santo está aqui? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Eu quero que você adore a Ele por um minuto, porque o Espírito Santo está aqui e Ele começa a me dizer, Ele começa a me dizer que vai tomar esta casa agora. Ele vai começar a tomar esta casa com a presença dEle. Levante a sua mão para o céu, comece a adorar aquele que é o dono da tua vida. Abra a tua boca, abra a tua boca. Se Ele é teu amigo, se você é amigo dEle, adore a Ele, adore a Ele. Ele vai começar a tomar esta casa, Ele vai começar a tomar crente. O Espírito Santo vai despertar crente que está morto. O Espírito Santo vai despertar crente que dorme. O Espírito Santo vai batizar crente que precisa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem acredita nisso, que o Espírito Santo quer mudar vidas nessa noite? Quem acredita? Quem acredita? Adore a Ele. Você não é impedido de adorar. Por quê? Porque você veio aqui cultuar aquele que é dono da sua vida. A igreja de Éfeso era cheia. É isso aí. Comece a falar do Espírito Santo. Quando você começa a falar, ele começa a interagir. É Ele que levanta, é Ele que excede, é Ele que cura, é Ele que batiza, é Ele que salva, é Ele que transforma, é Ele que convence. É o Espírito Santo que muda o pecador, o traficante de droga. Só o Espírito Santo que
pode dar jeito, quem pode transformar uma prostituta? Só o Espírito Santo. Quem pode transformar o miserável pecador? Só o Espírito Santo. Então nesta noite, seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher. Oh meu Deus, Ele vai te encher. Ó igreja poderosa, ó igreja gloriosa, era a igreja de Éfeso. Pastor, e o capítulo de número 5, no versículo 18, que o Senhor leu, é perfeito. Deixa eu fechar aqui. O que Paulo está tentando explicar é algo mais profundo do que nós simplesmente lemos. Quando a gente lê isso aqui, quando a gente medita no versículo 18, a gente acha que é por acaso que Paulo está falando essa expressão: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Alguém passa por esse versículo e não percebe a profundidade do que Paulo estava falando. Segundo a história da cidade de Éfeso, a história grega antiga dizia que existia dentro da cidade, irmã Laudicélia, um deus chamado Dioniso Baco, que era conhecido como deus do vinho. Vou repetir: existia dentro da cidade de Éfeso um templo de Dioniso Baco, que era conhecido como deus do vinho. E quando os crentes se convertiam ao cristianismo, se rendiam ao Senhor Jesus Cristo, eles saíam do mundo, saía da patifaria de Dioniso, porque existia uma crença lá dentro da cidade de Éfeso, que os cidadãos, os jovens, as crianças, as virgens, todos prostitutas e assim sucessivamente, a população, eles iam todos os dias dentro do templo de Dionísio se embriagar, tomar vinho, sim, bebida alcoólatra. E o que é que acontecia? Dentro do templo e fora do templo tinha culto com princípios sexuais ilícitos, promiscuidade sobre o templo e fora do templo de Dionísio Baco. Aí Paulo sabia disso, que os irmãos se convertiam e tinha que largar a prática do alcoolismo, da bebedice. Aí Paulo, para trazer uma tipologia sobre o Espírito Santo de Deus na vida do ser humano, Paulo diz: vocês estão acostumados a beber, a se embriagar com Dionísio Baco, o Deus do vinho, mas eu quero apresentar para vocês outro Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Levante a mão, levante a mão. Eu quero apresentar para vocês um Deus que ele te embriaga, mas você não fica bebo, você não fica cambaleando. E o porquê, pastor? Porque o Espírito Santo de Deus, quando entra na vida do homem, a primeira coisa que ele dá é sobriedade. O que? Sobriedade. O que é isso? É um homem que é correto, justo, autêntico. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Vocês estão se embriagando com Baco, o Deus do vinho, Dionísio, mas eu quero apresentar um Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Quem está entendendo isso? Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Eu queria ter mais tempo, mas não posso, então vou respeitar o horário. Fique de pé com a mão estendida. O Espírito Santo nesta noite está mandando eu te dizer: é melhor você se embriagar com ele do que você se embriagar com fofoca, com disse-me-disse. É melhor ser cheio do Espírito Santo do que ser embriagado com Dionísio Baco. Mas nessa noite o Espírito Santo desceu aqui sobre nossas vidas e ele quer te encher, ele quer te encher, ele vai 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 te encher. Só quem acredita que o Espírito Santo vai te encher, abra a boca para dar glória, abra a boca para se encher. Eu não consigo entender isso. Se você está aqui, você não pode sair da mesma forma que entrou.
Calavachuia. Alamandora Vaxélia. Alamandora Calavachuia. Ai, joia, soia. Oh, Espírito Santo, levante a mão que Ele vai passar sobre a sua vida. Ele vai passar. Lembra quando o profeta Ezequiel profetizou no vale de ossos secos? Ele diz, o Deus de Israel falou com ele, profetiza, Ezequiel, sobre o vale de ossos secos, e diz, Espírito, vem dos quatro cantos, e toma esta casa. Assim eu profetizo que o Espírito Santo vai tomar o norte, vai tomar o sul, vai tomar o leste, vai tomar o oeste, e você vai ser cheio do Espírito Santo. John Piper disse, pastor Pedro, que nos últimos dias, sabe o que nós precisamos? É de poder do alto, é de poder do alto. Vou repetir, o que nós precisamos não é de casa boa, não é de carro bom, não é nada contra isso, mas o que nós precisamos é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos é de poder do alto. Oh, glória. Eu preciso que você ore junto comigo agora. Você vai fazer oração junto comigo. Eu estou no tempo. A igreja de Éfeso tinha qualidades tremendas. E eu preciso que você entenda isso. A Assembleia de Deus não é uma igreja fria. A Assembleia de Deus é uma igreja fervorosa nos dons espirituais. Quando os dons espirituais saem, dá lugar à vazão de tudo o que não presta. Mas quando a igreja é cheia do Espírito Santo, escute isso aqui: fofoqueiro se converte, caluniador se converte, briga acaba, contenda acaba, disputa acaba. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é literalmente dirigido, conduzido pelo Senhor e poderoso que é o nosso Deus. Oh, aleluia. Então a gente vai orar agora. A minha oração é essa: que você ore a Deus e diga, Espírito Santo. Mas se você não quiser orar, é problema seu. Mas se você orar, ore com verdade. Seja sincero. Não adianta a gente esconder nada diante dele. Bota a mão no seu coração agora, no nome de Jesus Cristo. Você tem o seu quarto dentro de casa para fazer isso. Eu sempre faço isso na minha oração. Mas eu quero que você faça isso com você, para com Deus. Abra sua boca, eu vou repetir, você fala. Diga, Senhor Espírito Santo. Mas fala bem alto. Diga, Senhor Espírito Santo, toma a minha vida, o meu ser, a minha mente, a minha alma, o meu espírito. Diga, Senhor Espírito Santo, conduza a minha vida aonde quer que eu ande. Diga, Senhor Espírito Santo, a partir de hoje, eu preciso, eu anseio, eu desejo, eu quero, eu suplico que o Senhor domine, exceda toda a minha vida. Diga, Senhor Espírito Santo, se isso é verdade que eu estou falando, eu me rendo. Diga, eu me rendo aos teus pés agora. Então, Espírito Santo, dê-me um sinal agora. Renove a minha vida. Levante a mão para o céu. Diga, renove a minha vida. Transforme a minha vida. Tome a minha vida. Diga, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade agora de curar todo o meu ser, toda a minha alma,
no nome de Jesus. Receba agora, 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 agora. Isso, Espírito Santo, enche, 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 enche a tua igreja, renova a tua igreja, agora, agora, agora. Só quem pode adorar, só quem pode ter, quem pode dar, quem não pode fica com vergonha mesmo. Quem não sabe adorar, bota a mão no bolso. Mas quem veio da glória, abre a boca, abre a boca, adore, 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 adore. Enquanto você adora, Ele te visita. Enquanto você adora, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele faz o milagre. Enquanto você adora, Ele transforma. Enquanto você adora, Ele vai na tua causa. Enquanto você adora, Ele visita teu coração. Enquanto você adora, Ele visita teu ser. Enquanto você adora, Ele te renova. Enquanto você adora, Ele te batiza. Enquanto você adora, Ele te faz mais que vencedor. Orava, chora. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tome posse da palavra e mantenha-se cheio do Espírito Santo. Aleluia. Tem alguém entre nós no Evangelho que quer aceitar a Cristo essa noite? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Volto a dizer, zele daquilo que você tem, o Espírito Santo de Deus. E como disse Paulo, se mantenha cheio dele. Meus irmãos, a gente tem um decreto, nosso horário está se rompendo, mas amanhã, às 19 horas, ensaio para todas as irmãs, aqui na nossa sede, a partir das 19 horas, ensaio para as irmãs em nome de Jesus. Domingo pela manhã, a partir das 9 horas, é a nossa Santa Ceia. Domingo à noite, às 19 horas, será culto com a mocidade. E a sábado, a partir das 4 da tarde, 16 horas, estaremos aqui no ciclo de oração, ensaio com o Jadés, em nome de Jesus. Amém? O evangelista Zé Cândido estará ministrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quantos querem receber mais uma bênção? Que a graça de Cristo Jesus, nosso Salvador, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, hoje sempre. A igreja confirma dizendo: certamente que a bondade e as misericórdias nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém.